A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, essa pergunta, até para eu chegar nesse assunto aqui, é interessante a pergunta feita, né? Olha só, a Bíblia se contradiz? Alguém pode questionar você. Então você tem que perguntar para essa pessoa por que você está falando isso, que a Bíblia se contradiz. Olha só esta pergunta. Se a Bíblia diz que ao homem está determinado morrer uma só vez, por que Lázaro morreu duas então? Então a Bíblia se contradiz? Não, amado, a Bíblia não se contradiz. O que você tem que olhar é o que o versículo está falando e ler todo o contexto ali do capítulo, porque você não pode isolar versículo não. Mas para que fique mais claro, eu vou tentar aqui colocar essa situação. Olha só, isso me chamou a atenção, certo? No livro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, tá aqui, eu estava fazendo até outra coisa, mas fiz questão de parar para mostrar isso. Olha, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, certo? No capítulo 11, todinho, você vai pegar do primeiro até o final, você vai ver que Lázaro morre, né? Certo? Você vai ver que Lázaro morre. Ele vem até o versículo 57. Você tem que ler até o 57. Vou botar aqui no zoom, tá vendo? O capítulo 11 termina no versículo 57. Então você não pode isolar versículos. E vai falar que Jesus ressuscitou Lázaro, certo? Aqui no versículo 43 diz assim: e tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras. Então Lázaro reviveu. Quando chegamos no capítulo 12, aí aqui a gente já vai descobrir um plano para matar Lázaro, né? Então Lázaro foi morto. Então Lázaro morreu duas vezes. Aí você, então a Bíblia se contradiz? Não. Isso aqui é uma situação que aconteceu com Lázaro. Lázaro morreu a segunda vez fisicamente apenas, mas espiritualmente não, porque ele já estava salvo, certo? Então Lázaro morre uma única vez espiritualmente. A primeira ele estava morto, mas Jesus o ressuscitou. A segunda vez que Lázaro morre vai ser só fisicamente, espiritualmente não, porque ele acreditava em Jesus Cristo. E o que foi que Jesus Cristo tinha dito? Olha aqui, no capítulo 11, versículo 25, o que Jesus diz aqui? Olha só essa frase. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então agora você vê aqui, pelas escrituras, que Lázaro não morreu a segunda vez fisicamente. Ele só tinha morrido uma vez espiritualmente. Mas Jesus o ressuscitou. Aí chegamos aqui no livro do Novo Testamento, que tem por título Hebreus, certo? No capítulo 9, ele vai começar do versículo 1 até o versículo 28, certo? Mas é no versículo 27 que está escrito assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então é por isso que alguém leu isso aqui para você isoladamente. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Só que esse capítulo 9 aqui, amados, está falando sobre o que? Os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos, ou seja, antigos, eram imperfeitos e ineficazes. Aí aqui vai falar de quem? Vai falar sobre um sacrifício de Cristo. Não se repete, é perfeito e eficaz. Ou seja, quem escreveu Hebreus estava querendo passar que Jesus Cristo ele fez um sacrifício perfeito. Ou seja, ele não vai precisar ficar morrendo várias vezes. Ele morreu uma na forma humana, Deus o ressuscitou, e a partir daquele momento ele não pode morrer mais, ou seja, ele é rei para sempre, por toda a eternidade. E se você olhar aqui, vai falar de novo o título: o sacrifício de Cristo é eficaz e para sempre. Então o capítulo 9 já não está falando mais do homem, está falando sobre Jesus Cristo.
É por isso que as pessoas se confundem e dizem que a Bíblia se contradiz, mas a Bíblia não se contradiz, a Bíblia auto se explica na verdade, né? E auto se confirma ali, livros com livros. Então olha só, aí diz assim no versículo 25: nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Então, os sacerdotes daquele tempo, eles faziam isso, se renovavam porque eles morriam, mas Jesus não morre, né? Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, aqui está falando sobre o sacrifício que Jesus Cristo fez. E como homem, Jesus ele morreu uma vez, mas Deus o ressuscitou e hoje ele vive eternamente. Ele não precisa fazer mais sacrifício nenhum por nós. A verdade hoje nós é que temos que, né, fazer um pouco de sacrifício, se guardar incontaminado deste mundo, para que obtenhamos também a salvação e possamos assim viver com ele eternamente após a nossa morte física, mas vivendo espiritualmente já desde o agora, se crermos que ele é o Filho de Deus, se crermos que ele veio ao mundo em forma humana, que foi perseguido, preso, né, que foi crucificado, sepultado e ressuscitado por Deus ao terceiro dia, e que subiu e está à direita de Deus e vive intercedendo por mim e por você. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Amém? Se o Senhor Jesus Cristo permitir, farei um novo trabalho a respeito deste assunto, mas espero ter sido bem claro a respeito disso. Claro que aqui não é minhas convicções, aqui eu mostrei dentro das Escrituras. Então, se você ainda ficar batendo contra as Escrituras, você está batendo contra Deus. E lutar contra Deus é causa perdida. Tá bom? Amém? E até o próximo trabalho, meu irmão.